Lucas capítulo 4, versículo 18. Vamos ler o 17, diz o 17. E lhe foi dado o livro do profeta Isaías. Ele está lendo Isaías 61. Esse texto é a aplicação de Isaías 61. E ele abriu o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E você diz amém. Do que se trata esses textos e quais são a relação entre eles? O profeta Isaías, ele está falando da plenitude que viria sobre a vida do Messias, e os dons do Espírito Santo estariam disponíveis para o Messias, para Jesus, o Cristo. E não somente esses textos falam de Jesus, como também fala da igreja, também fala de nós. Esses 7 Espíritos de Deus que Isaías capítulo 11 fala, ele é uma síntese, ele é o resumo das 3 manifestações fundamentais de Deus sobre a vida de Cristo, sobre a vida da igreja. É a manifestação da dimensão do profético, é a dimensão do reinado de Cristo, e a dimensão do seu sacerdócio, porque Cristo ele é profeta, Cristo é sacerdote, e Cristo também ele é rei. A igreja também manifesta o profético, o sacerdócio real. E nas próximas reflexões nós estaremos falando sobre essa dimensão do reinado e a dimensão do sacerdócio. Mas hoje eu quero focar nessa capacitação do Espírito Santo para que eu e você possamos viver a dimensão do profético. E para que Cristo viva a dimensão daquilo que era profético, o Espírito Santo veio sobre ele. Não há como manifestar os dons espirituais, não há como ter um caráter cristão, não há como ter a vida de Deus em nós, se nós não estivermos debaixo do governo do Espírito Santo. Porque tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, todas as manifestações de glória e poder, ele fez debaixo, na submissão da pessoa bendita do Espírito Santo. E eu quero dizer para você que está aqui essa noite, o Espírito Santo ele está aqui para cumprir na minha e na sua vida essa palavra. Ele quer te ungir nessa noite, para que você se torne um enviado para a glória de Deus. Do que o profeta Isaías está falando no capítulo 11, no capítulo 61 e em Lucas capítulo de número 4, ele está falando dos segredos desse ano profético. Vamos dizer isso, ano profético. A igreja está vivendo o último ano dos tempos de Deus. É um ano profético. Quando Jesus ele pega o rolo do profeta Isaías e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele está anunciando os segredos do ano profético, ele está anunciando os segredos do jubileu de Deus, o tempo aceitável de Deus. E por que é um ano, pastor? Porque a cada 49 anos, 7 vezes 7, o povo de Israel celebrava a libertação
dos escravos, das suas propriedades, era restituído ou redimido tudo aquilo que eles haviam perdidos. Então, o ano do jubileu trazia de volta as propriedades, os escravos. Havia uma manifestação de redenção. Então, quando Cristo começa a pregar, ele está anunciando o ano da redenção. E quando você creu em Jesus, quando eu criei em Jesus, na minha vida aconteceu o jubileu de Deus. O ano aceitável do Senhor chegou na minha casa, na sua casa, para a glória do nome de Jesus. Agora, quais são os segredos desse ano? Quando nós lemos o texto de Levítico 25:30, aqueles que deveriam restituir ou redimir os seus escravos, as suas propriedades, eles tinham apenas um ano para fazer isso. Se você tinha uma propriedade, porque você tinha dívidas e teve que entregar suas propriedades com escravos, com tudo, com funcionários e tudo, depois de 49 anos, você tinha um ano para poder tomar de volta isso para você. E se você não fizesse isso em um ano, você nunca mais teria direito sobre aquilo. Nós estamos vivendo o último ano de Deus. É o ano aceitável do Senhor. Por isso as Escrituras diz que nós já estamos vivendo a última hora. A Bíblia fala que nós estamos vivendo o último momento da igreja na terra. Nós estamos aqui vivendo os últimos minutos do relógio apocalíptico de Deus. Nós estamos vivendo o último ano, e é o ano aceitável do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, olha o que diz o texto. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, olha o que está escrito assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Nós estamos vivendo a última hora. Nós estamos vivendo o último ano do tempo aceitável. E se você não crer em Jesus agora, se você não se arrepender agora, você irá perder a sua alma. Você irá perder a sua alma. E a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você não pode perder a sua alma. É tempo aceitável. É tempo de voltarmos para casa. Porque a palavra hebraica para jubileu é essa: voltar para casa, voltar para o lugar da origem, voltar para o lugar do propósito, voltar para a verdadeira natureza, das quais a semente da palavra que foi semeada em nosso coração tem como destino. Existe um jeito de ser filho de Deus, existe um jeito de ser Cristo na terra, que é só meu, que é seu, e que Deus deseja manifestar nessa última hora da igreja na terra. Nós estamos vivendo a última hora. Nós estamos vivendo o último ano, o tempo aceitável, o tempo da redenção de Deus está disponível para todos nós. Esse é o primeiro segredo. Só que você não tem muito tempo. Às vezes a gente pensa que está com todo o tempo do mundo. Não é verdade, irmão. Você sabe o que nos conecta à vida? Quem já viu uma folha de árvore?
Não tem a folhinha da árvore, não tem o caule que está conectado ao galho. Aquele caulezinho ali é a minha e sua vida. E a Bíblia diz que a minha e sua vida é como uma folha que seca e cai. Sabe o que sustenta aquele caulezinho? É a seiva. O que é a seiva na nossa vida? É a presença preciosa do Espírito Santo. Você pode viver nessa vida aqui uma vida para a glória de Deus. A sua casa pode ser um manancial de águas vivas. Você pode ser uma fonte de água viva. Você pode ser uma referência daquilo que é perfeito para aquelas pessoas que estão vivendo na imperfeição. Mas o que sustenta a nossa vida é o Espírito Santo, que Eclesiastes fala que é um cordão de prata. Para alguns de nós talvez, para você talvez, não há muito tempo, irmãos, porque nós estamos vivendo o último ano do Senhor. Só que a gente não sabe que dia que é hoje, porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia, nem a hora que virá o Filho do Homem. Mas para alguns, o Filho do Homem virá como ladrão. Para alguns, o Filho do Homem virá como ladrão. Por quê? Porque o ladrão, você espera ele? Não. Ele vem de surpresa. Ele vem no momento que você não espera. E por que você não espera? Porque você não está preparado para receber um ladrão. Para a igreja viva, que está vivendo do Espírito Santo, para a igreja ele não vem como ladrão. Para a igreja ele vem como leão da tribo de Judá, que veio resgatar aquilo que se havia perdido, mas que venceram pelo sangue do Cordeiro. Quem são esses que você está vendo, João? É uma grande multidão. E quem são eles? Eles venceram como? Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E há 2000 anos atrás o Cordeiro derramou o sangue dele para inaugurar o nosso jubileu, para inaugurar o tempo aceitável, para inaugurar o tempo da redenção. A redenção de Deus para a tua família, a redenção de Deus para a tua casa, a redenção de Deus para a tua história, em nome de Jesus. Esse é o primeiro segredo. Segundo segredo: esse tempo de redenção, esse tempo do ano aceitável, ele veio revelar o coração de Deus. O profeta no Antigo Testamento, ele não recebia palavras por palavras, ele recebia o sentimento que estava no coração de Deus. E a primeira coisa que acontece com aqueles que recebem o coração de Deus é você enxergar o seu próprio coração. A primeira coisa que acontece com pessoas que de fato estão face a face com Deus, que vêm a Deus, ele enxerga o seu próprio coração. E aí a gente tem que fazer como o pastor da Costa do Marfim nos ensinou. Ele estava pregando uma grande conferência na África. Ele diz: a primeira experiência que a gente tem quando te encontra com Deus, você pega um giz, faz um círculo em sua volta e ora: Senhor, as transformações, as mudanças que eu espero que o Senhor faça na vida de alguém, faça primeiro em torno da pessoa que está em volta desse círculo. Começa pela minha vida. Se você crê naquilo que eu estou pregando hoje, você pode dizer isso hoje: Senhor, começa pela minha vida. As transformações que eu espero que aconteçam na vida da minha família, na vida das pessoas que eu amo, faça primeiro na minha vida. E quando isso acontece na vida de alguém, quando você começa a virar um intercessor, quando você começa a orar por todo mundo, quando você começa a se importar com aquilo que Deus pensa a respeito daquilo que você faz, é porque você está recebendo o temor do Senhor e a presença do Espírito Santo, e o ano aceitável de Deus começou para você. Então nós recebemos o coração de Deus, e quando nós recebemos o coração de Deus, acontece duas coisas: Deus toca no nosso coração e Deus troca o nosso coração. Primeiro, Deus toca
toca no nosso coração para você se enxergar, e toca o seu coração para você poder sentir o que ele sente, amar o que ele ama e odiar o que ele odeia. Eles fizeram um leilão de um violino muito velho, e ninguém que dava importância para aquele violino. E o preço inicial do violino era $50 mil. Esse violino foi de um grande cantor, de um violinista muito conhecido. E ninguém queria comprar o violino. De repente, uma pessoa se levanta no meio da plateia, vai e começa a tocar o violino. A multidão fica emudecida, todo mundo se silencia diante da habilidade e da capacidade daquele homem que estava tocando violino. E parecia que eram sons de anjo que estavam sendo tocados por aquele violino. Quando ele para de tocar, o leiloeiro diz: quem dá mais? Aí uma pessoa levantou: eu dou $100 mil. O outro: eu dou $200 mil. O outro: $300 mil, $500 mil, $600 mil, $700 mil. Eu dou $800 mil. Vendido por $800 mil. No final, alguém se aproxima do leiloeiro e pergunta: o que aconteceu que esse violino, de repente se tornou algo tão interessante para o público? É que ele recebeu o toque do mestre. Quando eu e você fomos tocados pelo mestre, ele vai afinar a tua vida, ele vai afinar o som que você está produzindo, vai te limpar por dentro e por fora, e você nunca mais será a mesma pessoa. As pessoas vão estranhar o quem Deus fez na sua vida. Eles vão estranhar a sua linguagem, o seu jeito, a sua forma de ser. Por quê? Porque você foi tocado pelo Senhor, pelo mestre dos mestres. E eu tenho uma boa notícia para te dar essa noite: ele está aqui nesse lugar. Talvez alguém olhe para você e não dá muito valor, e talvez você também não se enxergue com muito valor, porque talvez você não tenha tanta oportunidade nos lugares onde você está. Mas eu quero dizer que hoje Jesus, o Espírito Santo, ele está aqui para te tocar, te limpar, te afinar, e você vai ter o valor que deve ter, para a glória do nome de Jesus. Quem recebe essa verdade, diga amém. O segundo segredo da vinda do tempo aceitável, do tempo da redenção, do ano aceitável, é que nós receberemos o coração de Deus. E Deus vai trocar o nosso coração, vai colocar em você um coração de carne, um coração sensível, um coração que se inclina para as coisas de Deus. A terceira verdade que acontece no ano aceitável, no tempo profético de Deus, é que a profecia de Deus, nunca é sobre o futuro. Os profetas do Antigo Testamento não profetizaram sobre o futuro. Na mentalidade deles, eles estavam falando do futuro, mas na mentalidade de Deus, ou na mentalidade daqueles que Deus transmitia o seu sentimento, não era sobre o futuro. O apóstolo Paulo, quando ele recebe as revelações do Novo Testamento, e ele fala da vinda da igreja, a vinda de Cristo, o apóstolo Paulo também ficou em crise, porque ele colocou expectativa no futuro, e as profecias bíblicas não se tratam do futuro, as profecias bíblicas se tratam daquilo que é eterno. O eterno de Deus está disponível para nós. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 2, agora vocês são filhos de Deus. João diz isso: agora vocês são filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que haveremos de ser. Mas quando ele vier, seremos semelhante a ele. Porque o eterno é o que, pastor? O eterno é aquilo que já é, mas ainda não. É porque Deus já fez, está pronto. No Brasil existe mais de 5.000 cidades, 5.600 e alguma coisa.
Sabe o que vai acontecer? Existe um ranking no Brasil das 10 cidades mais bonitas do Brasil. Pessoas que moram na Europa, eles buscam essas cidades no Brasil, as 10 cidades mais bonitas do Brasil. Sabe o que a Bíblia diz que vai acontecer com essas cidades? Todas elas vão ser queimadas. Segunda de Pedro capítulo 3 diz que esses céus que a gente conhece agora, que essa terra que a gente conhece agora, assim como ela foi destruída pelo dilúvio, agora ela vai ser destruída pelo fogo. Por quê? Porque a cidade mais bonita dessa terra, ela não é eterna, ela é transitória. Ela pode ter a beleza que tiver, os rios mais belos que estiverem, mas são todos transitórios, não revelam a glória de Deus na sua essência. Nenhuma cidade dessa terra. Mas quando você lê Apocalipse capítulo 21, João revela as características dessa cidade. E João diz que essa cidade é cheia da glória de Deus. João diz que lá não precisa de sol, porque o Cordeiro é a luz daquela cidade. As ruas e os muros são de jaspe. A praça da cidade é de ouro puro, ouro transparente de João. E sabe o que João diz? Que lá as portas nunca se fecharão e ficarão abertas de dia e de noite, porque lá não haverá noite. Lá não haverá noite. Então, o que se tratava a profecia bíblica? O que se trata o dom profético? É falar de coisas eternas, daquilo que já é, está pronto. É mais ou menos aqui, irmão. A gente está aqui em Presidente Prudente. Nós moramos aqui em Presidente Prudente e a gente conhece que, sabe que existe a cidade do Rio de Janeiro, que está lá no ranking de uma das cidades mais bonitas do Brasil. E nós estamos aqui. Ela já é, mas nós não estamos lá ainda. Mas ela é uma cidade verdadeira, absoluta. O eterno é mais ou menos assim. João diz em Apocalipse 21 que a nova Jerusalém, ela está descendo do céu. Ela não vai descer, ela está descendo, adornada, ataviada. Para quê? Para encontrar com a noiva. Nessa cidade será celebrado o casamento da igreja com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quem vai participar, pastor? Apocalipse 21, final do capítulo diz: somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. A senha é essa, irmão. Como que faz para entrar nessa cidade? Como faz para entrar nessa festa? Qual é a senha, pastor? Tem que estar com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Se não tiver com o nome lá, não entra, irmão. Pode até aparecer, mas não entra. E para terminarmos, do que se trata o jubileu da igreja? Do que se trata esse tempo de temor? Do que se trata esse tempo de redenção? Qual é o último segredo que eu quero compartilhar? Esse tempo que nós estamos vivendo, essa dimensão do profético, Jesus como profeta, a igreja profetizando para o mundo, ela recebeu uma mentalidade redentora. Nós recebemos uma mentalidade redentora, de maneira que para onde eu olho, eu vejo uma oportunidade de redenção. De maneira que tudo que eu faço na minha vida, eu vejo uma oportunidade de reconciliação, porque a Bíblia diz que a nós foi dado o ministério da reconciliação. Você não é o promotor da guerra. As pessoas através de você não conhecem a guerra. As pessoas através de você conhecem o que significa paz. Porque onde você chega, você acaba com as inimizades. Jesus chegou e acabou com as inimizades. Aquilo que nos separava, Jesus derrubou. Os muros que nos separavam caíram pelo sangue do Cordeiro. E por que eu e você estamos criando muros?
Por que a nossa fé cria muros ao invés de estabelecer pontes? Quando na verdade fazemos isso porque perdemos a nossa mentalidade redentora. E Jesus veio trazer a mentalidade redentora. Eu e você precisamos ter essa mentalidade. Nós precisamos redimir os nossos filhos. Precisamos redimir as nossas esposas. As esposas precisam redimir os seus maridos. Precisamos redimir uma sociedade corrompida, corrupta, perdida, vaidosa, destituída da glória de Deus. Porque a sociedade está destituída da glória de Deus? Porque a igreja deixou de exercer o seu ministério redentor. Nós devemos redimir os lugares. Quando foram prender Jesus, irmãos, sabe o que aconteceu? Tem dois textos muito interessantes. Eles chegaram e perguntaram: quem que é Jesus de Nazaré? Ele disse assim, ó: sou eu. O que aconteceu? Quando Jesus diz sou eu, eles caíram, todo mundo caiu no chão, perderam o equilíbrio, tombaram. Por quê? Porque ali estava não só aquele que tinha mente redentora, mas ali estava o Redentor que vive, a pessoa do Redentor, o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É Ele que redimiu a minha história, redime a sua, dá sentido para a tua história, para a minha história, para a tua família, para a glória do nome de Jesus. Sou eu. Quando ele disse eu sou eu, eles caíram. Aí esses textos estão fragmentados no Novo Testamento, mas faz parte de uma história só. João acrescenta. Sabe o que João acrescenta? Ele fala assim, ó: eu estou dando a minha vida porque eu vou tomá-la de volta. Fala para os soldados do templo, para os levitas, os cantores lá do templo, os levitas do templo, que eram soldados, não eram cantores. Eu estou dando a minha vida porque quero a dar. E por que eu estou dando? Porque eu tenho poder para tomá-la de volta. E sabe o que ele fez? Se entregou. Por isso que o profeta Isaías diz, Isaías 61, o Espírito do Senhor me ungiu. O que é ungido? É ser o Messias, osso quebrado. É aquele que vai ser o Salvador da humanidade. É a oferta. Eu sou uma oferta. Para quem? Para os pobres, para os quebrantados, para os oprimidos, para os marginalizados, para os esquecidos, para aqueles que ninguém sabe o nome deles, mas eu sei. Eu quero dizer para você, por mais que eu e você sejamos desconhecidos nessa cidade, por mais que você seja desconhecido, desprezado na sua casa ou na sua família, Jesus conhece o teu nome. Ele sabe qual é o teu nome e te chama nessa noite pelo teu nome. Ele diz para você: coloca-te em pé e viva tudo que eu tenho para você. Ok? Último segredo: mentalidade redentora. Eu vim para evangelizar os pobres. E eu termino citando a frase ou a fala do padre Júlio Lancelotti. É Júlio Lancelotti. De manhã eu falei outro nome, falei Lacerda. O que o padre Júlio Lancelotti falou? Uma repórter perguntou para ele como que era para ele trabalhar entre os pobres. A resposta dele foi essa. Ela fez duas perguntas, né? Como é trabalhar entre os pobres e qual era a perspectiva que ele tinha do mundo. A primeira resposta é o seguinte: eu não trabalho com os pobres, eu vivo com os pobres.
Eu sei o nome deles. Isso significa, irmão, que ele não fica fazendo propaganda falsa. Porque tem gente que entrega o pão e tira uma fotinha para mostrar a sua piedade. Isso é farisaísmo, irmãos. Preciso saber o nome da pessoa, preciso saber quem ela é. Eu preciso ser uma oferta para ela. Por isso que o padre Júlio Lancelotti diz: eu não trabalho com os pobres, eu vivo entre eles. Eu sei o nome deles, sei o lugar que eles ficam na rua. E qual é a sua perspectiva do mundo? Respondeu o padre Júlio Lancelotti: a minha perspectiva do mundo é a perspectiva do fracasso. Porque se sucesso é fazer parte do sistema que oprime, eu sou um fracasso. Eu estou do lado daqueles que perdem. Porque eu não quero estar do lado daqueles que pisam, eu quero estar do lado daqueles que são pisados. Eu quero estar do lado daqueles que perdem. Eu não estou do lado daqueles que vencem, porque muitas vezes vencem através da fraude, da injustiça e da maldade. Ele interrompe a fala dele e conta uma história rápida. Ele estava no metrô em São Paulo, aí tinha uma senhora dentro do trem que me perguntou assim: qual é o lado, quais os lados das portas que abrem para o paraíso? Que é um bairro. Aí ele diz assim: é o lado dos pobres. Aí o que eu achei fantástico é essa fala dele agora. É o homem que tem uma mentalidade redentora, irmãos. Nós não devemos buscar o sucesso do mundo, mas sim a fidelidade a Deus. Nós devemos lutar por aqueles que perdem. Nós devemos amar aqueles que perdem. E amar às vezes significa perder tudo, perder reputação, perder nome, perder bens. Eu só não quero perder o amor. Por quê? No final, Deus está do lado dos pobres e oprimidos. Você sabe o que Jesus foi chamado, irmãos? De beberrão, glutão, porque ele vivia no meio dos oprimidos, vivia no meio dos fracassados daquela época. E por isso ele disse: eu não vim para aqueles que estão sãos, mas eu vim para aqueles que estão doentes. E perguntaram para ele: Padre Lancelotti, onde que Deus está nessa pandemia? Ele está nas UTIs desse Brasil. Ele está do lado daqueles que morreram porque não tinha respirador. Ele está do lado das crianças abandonadas, que não tem pai, que não sabe o que é uma figura paterna, não sabe o que significa um abraço, um beijo de um pai e de uma mãe. Ele está do lado dos marginalizados. E aí ele conclui dizendo: Deus não está acima de todos, como a gente ouve por aí. Deus está no meio de nós. Aleluia. Fiquemos em pé em nome de Jesus.